Você já sentiu que o mundo está sempre tentando roubar sua paz? Como se cada problema ou crítica fosse uma nova tentativa de te desestabilizar. A verdade é que, não importa em qual nível da vida você esteja, os problemas sempre vão aparecer. O que muda é sua força emocional para enfrentá-los de forma mais consciente. E é exatamente isso que a filosofia estoica nos ensina: manter a calma, mesmo quando tudo parece desmoronar. Neste vídeo, você vai descobrir como manter o controle das suas reações, mesmo nas situações mais difíceis. Vai entender como é possível ser imune às provocações, como se nada te atingisse de verdade. Isso não significa ignorar os problemas, mas encará-los de uma forma mais consciente e forte. Porque no fim das contas, quando você aprende a controlar suas reações, você não apenas controla sua vida, mas encontra uma liberdade que nada e ninguém pode tirar de você. Vamos começar. 1. Domine as micro-reações. Você já considerou que a chave para proteger sua paz interior está nas pequenas coisas? Quando pensamos em autocontrole, imaginamos explosões emocionais, como brigas, gritos, decisões impulsivas. Mas na verdade são as micro-reações do dia a dia que silenciosamente minam nosso bem-estar. Um olhar de impaciência, um suspiro de desânimo, um revirar de olhos ou gestos que parecem insignificantes, mas que lentamente destroem nossa serenidade. Pense nas micro-reações como gotas de tinta caindo em um copo de água cristalina. No início, uma gota não faz diferença, mas ao final do dia, o copo está todo manchado. Se imagine no trânsito. Cada buzinada que você devolve, cada murmúrio de frustração que escapa. No final do dia, seu corpo está tenso e sua mente sobrecarregada. Essas pequenas reações têm grandes consequências. Proteger sua paz interior é como erguer um escudo contra essas pequenas agressões. Um estudo da American Journal of Psychology mostra que quem consegue controlar suas micro-reações alcança mais equilíbrio emocional e reduz o estresse acumulado. Isso significa uma mente mais leve e uma vida mais tranquila. E tudo começa com uma pausa. Na próxima vez que sentir o impulso de reclamar ou revidar a situação, pare, respire fundo e escolha uma resposta diferente. Lembre-se, o que você controla não te controla. Controlar suas micro-reações é como ajustar o volume de uma música alta demais. Você se sentirá mais confortável e em paz. Não se trata de ignorar o que você sente, mas de decidir como reagir. Como Sêneca disse, a raiva, se não é contida, é frequentemente mais prejudicial do que a injúria que a provoca. E Taleb, autor de Antifrágil, reforça: não são as grandes derrotas que nos destroem, mas as pequenas agressões do dia a dia. Ao fazer pequenos ajustes nas suas reações, você promove grandes mudanças na sua vida. Reaja sem sentir. Viva como se nada te incomodasse. E se você já teve que controlar uma micro-reação hoje, deixe seu like. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. 2. Abrace a disciplina silenciosa. O autocontrole é como uma árvore que cresce lentamente, sem alarde, mas que cria raízes profundas e sólidas ao longo do tempo. Para desenvolver esse controle, é preciso adotar uma disciplina diária, muitas vezes sem que ninguém perceba. É essa dedicação silenciosa que realmente fortalece nossa paz interior e molda quem somos. Proteger sua paz interior começa com pequenos gestos, como respirar fundo antes de responder a algo que o irrita. Pense em um jardineiro cuidando de suas plantas com paciência, sabendo que os resultados não são imediatos. Da mesma forma, o autocontrole é nutrido por atos simples, como esperar antes de reagir a uma crítica que, ao longo do tempo, fazem toda a diferença. Reagir sem sentir é uma arte que se aprende com prática. Imagine um dia difícil no trabalho. Alguém o critica e tudo o que você deseja é responder na mesma moeda. Mas, em vez de agir impulsivamente, você faz uma pausa, respira e escolhe uma resposta mais calma. Esse é o poder da disciplina silenciosa. Com autocontrole suficiente, você concede a si mesmo o tempo necessário para escolher a melhor forma de agir. Uma pequena pausa pode evitar uma grande confusão. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para proteger sua paz interior. Haverá dias em que será difícil manter o controle. O importante é sempre voltar ao caminho sem se culpar.
Cada tentativa de controlar suas reações é como colocar mais uma pedra na construção da sua fortaleza interior. O maior benefício dessa disciplina é a paz que ela traz. Com o tempo, você se torna mais calmo e menos afetado pelo que acontece ao seu redor. Viver como se nada o incomodasse não significa ignorar os problemas, mas controlar como você reage a eles. É como ser o capitão de um barco em meio à tempestade. Você não controla as ondas, mas pode ajustar as velas e manter o barco no rumo certo. Essa habilidade de manter a calma em meio ao caos é o verdadeiro autocontrole. Stephen Covey, autor de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, disse: entre o que nos acontece e como reagimos, existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolha, e nessa escolha está a nossa liberdade. O que ele quis dizer é que você tem o poder de escolher como vai reagir, e isso define quem você é. Abrace essa jornada com paciência e gratidão. Cada pequeno passo em direção ao autocontrole é uma vitória. Quanto mais você domina suas reações, mais você domina sua própria vida. Como dizia o filósofo Sêneca, dominar a si mesmo é o maior de todos os poderes. Cultivando esse poder, você não apenas protege sua paz interior, mas também vive de maneira que nada o incomode. 3. Aprenda a neutralizar as emoções negativas. Imagine sua mente como um copo de água transparente. Quando está calmo, tudo se reflete claramente. Mas, quando você agita esse copo, a água se move, distorcendo a visão. As emoções funcionam da mesma forma. A raiva, o medo e a tristeza são como essas agitações que distorcem nossa clareza mental. Mas lembre-se, a essência da água não muda. Ela ainda é pura, apenas precisa de um tempo para se acalmar e voltar à sua clareza. No dia a dia, as emoções intensas são inevitáveis. Elas chegam de surpresa, como quando alguém nos corta no trânsito ou quando um problema inesperado aparece. O ponto central não é evitar essas emoções, mas aprender a lidar com elas de forma inteligente. Pense em um barco no meio de uma tempestade. Ele só afunda se a água entrar. Da mesma forma, a paz interior se mantém se você não deixar as emoções tomarem conta de você. Autocontrole não significa ignorar o que sentimos. Pelo contrário, é entender cada emoção e escolher como reagir. É como estar dirigindo em uma estrada cheia de buracos. Você não pode evitar todos eles, mas pode escolher a velocidade e a direção para seguir em frente, sem perder o controle. O autocontrole é sobre ser o motorista, não o passageiro das suas emoções. Segundo Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, pessoas que conseguem controlar suas emoções são mais bem-sucedidas na vida, e não é só mentalmente. Pesquisas mostram que o autocontrole também melhora a saúde física, reduzindo o estresse e aumentando o bem-estar. Aristóteles dizia: qualquer um pode sentir raiva, isso é fácil, mas sentir raiva na medida certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso é difícil. Aprender a equilibrar nossas emoções é uma arte. Isso nos ajuda a crescer, transformando cada situação em uma oportunidade de aprendizado, em vez de apenas um motivo de frustração. Quando você enfrentar momentos de raiva ou medo, lembre-se, você pode escolher como reagir. A vida é como um filme em andamento, mas você decide como interpretar cada cena. Escolha ver os problemas como degraus, não como muros. Como disse o economista Thomas Sowell, a vida não é sobre soluções, mas sobre escolhas. Então, seja o protagonista da sua própria história. Mantenha a calma, mesmo quando tudo parece fora de controle. Escolha responder com coragem e sabedoria, porque é você quem escolhe a trilha sonora do seu filme. E lembre-se, o que você pensa molda o que você sente e o que você sente determina como você vive. 4. Nada do que acontecer vai estragar sua paz. Você já parou para pensar como muitas vezes é a nossa própria mente que decide se algo nos traz alegria ou tira a nossa paz? A forma como reagimos define a qualidade da nossa vida. Os antigos estoicos tinham um nome para isso: enquadramento. É como se tivéssemos um filtro interno que dita se uma situação nos anima ou se nos desestabiliza. O curioso é que, na maioria das vezes, esse enquadramento é automático. Sem perceber, já estamos classificando uma situação difícil como horrível, injusta, ou até pensando: eu não mereço passar por isso. E é justamente aí que as emoções negativas ganham espaço.
Ficamos irritados, frustrados e, em alguns casos, até deprimidos. Mas e se tentássemos ver esses desafios de um jeito diferente, reprogramando esse filtro para trabalhar a nosso favor? Epicteto, um famoso filósofo estoico, já falava sobre a dicotomia de controle, ou seja, a diferença entre o que está e o que não está sob nosso controle. Ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas nosso julgamento sobre as coisas. Isso muda tudo, porque no fundo não é o acontecimento em si que nos tira a paz, mas a maneira como lidamos com ele em nossa mente. Se adotarmos essa visão, percebemos que a chave para manter nossa paz está em focar apenas no que está ao nosso alcance, nossas reações e pensamentos. Todo o resto está fora do nosso controle. E ao controlar nossa mente, controlamos nosso mundo. Agora pense nisso. E se você começasse a ver os problemas de um jeito diferente? Em vez de enxergá-los como pedras no caminho, por que não vê-los como exercícios de paciência e resiliência? A vida está cheia de imprevistos e situações irritantes, como quando você perde o ônibus ou recebe um comentário desagradável. A ideia não é amar os problemas, mas enfrentá-los com uma postura mais forte e controlada. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescer, um teste para sua paciência, como se fossem exercícios para a mente e o espírito. Isso não quer dizer que todos os problemas vão desaparecer ou que você deva ignorá-los, mas sim que você pode mudar a forma de reagir. Você pode passar por momentos críticos, mas não precisa deixar que esses momentos o desestabilizem. Quanto mais você praticar essa mudança de enquadramento, mais vai perceber que a paz interior não depende das circunstâncias, mas de como você escolhe enfrentá-las. E antes de conhecermos o próximo ponto, preciso te dizer que esse vídeo apareceu para você porque alguém curtiu, se inscreveu no canal e compartilhou. Faça o mesmo para que mais pessoas também recebam. 5. Reconheça sua força interior. A chave para proteger sua paz interior está em reconhecer o poder que já existe dentro de você. Muitas vezes, os desafios da vida parecem tão pesados que quase nos esmagam. Parece que cada problema é um peso impossível de carregar. Mas e se esses desafios fossem convites para o seu crescimento pessoal? Pense um pouco. Como seres humanos, possuímos uma capacidade extraordinária, a de transformar as coisas mais difíceis que a vida nos impõe em oportunidades. Como disse Marco Aurélio, o impedimento para a ação promove as ações. O que está em seu caminho torna-se o caminho. Essa habilidade não é uma coincidência, é o que define quem somos. Quando reagimos sem nos deixar abalar, mantemos nossa paz interior e avançamos com confiança. Quando você olha para uma situação como algo que tem que superar, você o torna um fardo. Mas quando você o encara como uma oportunidade de crescimento, ele se torna um degrau para subir. Viver como se nada te incomodasse não é ignorar os problemas, mas enfrentá-los com serenidade e determinação. Olhe por esse lado. Você não é obrigado a enfrentar desafios. Você tem a chance de enfrentá-los. Não é que você tenha que trabalhar todos os dias. Você pode trabalhar todos os dias. Não é sobre ser forçado a se adaptar às mudanças desconfortáveis, mas sobre ter a capacidade de se transformar diante delas. Seu autocontrole é a bússola que guia você através das tempestades sem perder o rumo. Pense nos seus antepassados. Cada obstáculo superado, cada batalha vencida, foi o que moldou a sua força hoje. Você não foi feito para caminhar pela vida apenas sobrevivendo. Foi feito para voar mais alto do que as circunstâncias tentam limitar. Assim como eles, você pode escolher reagir sem sentir, mantendo sua paz interior intacta. Como disse Sêneca, você acha que é por isso que fomos feitos fortes, apenas para que pudéssemos ter fardos leves para suportar? Assim como os pássaros não receberam asas para andar no chão, você não recebeu resiliência para viver uma vida fácil. Então, da próxima vez que uma situação te desafiar, não diga, eu tenho que fazer isso. Diga, eu posso fazer isso. Porque é exatamente isso que sua força representa. A chance de enfrentar a vida com coragem e sair mais forte, mais sábio e mais seguro de si a cada nova batalha. 6. Desenvolva o sentimento de empatia. Sabe aquele momento em que alguém faz algo errado com você? Pode ser um comentário ofensivo, uma atitude injusta ou até mesmo uma traição. Nessas horas é comum sentir raiva. Mas antes de reagir, pare e pense. O que levou essa pessoa a agir assim?
o imperador e filósofo estoico Marco Aurélio oferece um conselho valioso. Sempre que alguém lhe fizer algo errado, considere qual noção de bem ou mal essa pessoa tinha ao fazer isso. Ao entender isso, você sentirá compaixão em vez de espanto ou raiva. Sócrates também dizia: ninguém faz o mal de bom grado. Isso significa que a maioria das pessoas age com base no que acredita ser melhor para si, de acordo com suas experiências e crenças. Pode ser difícil aceitar essa ideia, especialmente quando enfrentamos ações que parecem cruéis. Mas quem age negativamente, geralmente pensa que seus atos são justificáveis ou até necessários. É como alguém que coloca um curativo em uma ferida profunda, achando que isso resolverá o problema, mesmo que seja só por um tempo. Mas por que alguém faria algo prejudicial? Muitas vezes, medo, insegurança ou dor estão por trás dessas atitudes. Algumas pessoas, ao se sentirem machucadas, tentam passar seu sofrimento para os outros como se isso aliviasse suas próprias dores. Imagine um balde cheio de água suja. Sem saber como limpar a água, a pessoa despeja um pouco em quem está perto, tentando aliviar a pressão interna. É claro que compreender os motivos dos outros não significa aceitar abusos ou permitir que nos machuquem. Os estoicos não defendem passividade, mas sim a firmeza e a justiça. A diferença está em como respondemos às injustiças. Podemos enfrentá-las com sabedoria, sem deixar que a raiva nos controle. Lembre-se de que o comportamento dos outros geralmente reflete os problemas deles, não os seus. Muitas vezes, vemos projeções de frustrações e angústias não resolvidas. Compreender isso nos dá uma vantagem emocional, ajudando a lidar melhor com conflitos e, mais importante, a manter nossa paz interior. Mesmo nas situações mais difíceis, tenha em mente, a forma como os outros agem reflete quem eles são, não quem você é. Essa percepção ajuda a responder com sabedoria, mantendo seu equilíbrio e protegendo sua paz, mesmo diante das provocações mais desafiadoras. Se você já se colocou no lugar de alguém antes de reagir, conte sua história nos comentários. Vamos criar uma comunidade para aprender e crescer juntos. 7. Escolha o significado de cada desafio. Para proteger sua paz interior, é essencial escolher como interpretar cada obstáculo que surge em seu caminho. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, era um próspero mercador. Tudo parecia bem, até que um dia, uma tempestade inesperada afundou seu navio, levando com ele toda a sua riqueza. Em um instante, tudo pelo qual ele havia trabalhado desapareceu. No entanto, em vez de se afogar no desespero, Zenão voltou para a costa com uma decisão clara: transformar sua perda em um novo começo. Ele escolheu reagir sem sentir o peso da tragédia, vivendo como se nada pudesse abalar sua determinação. Ele entendeu algo fundamental. Enquanto não temos controle sobre os eventos externos, temos um poder incrível dentro de nós, o poder de escolher como reagimos a esses eventos. Zenão não podia evitar a tempestade, mas podia decidir como interpretá-la. E ele escolheu ver aquela tragédia como uma chance de crescer, não como uma derrota final. Ele disse: "Fiz uma viagem próspera quando sofri meu naufrágio." Sua atitude transformou a adversidade em oportunidade, demonstrando que podemos viver acima das circunstâncias. Agora, pense um pouco. Quantas vezes na sua vida você já se sentiu cercado por problemas? É fácil deixar que as dificuldades nos consumam, mas é aí que entra a verdadeira lição de Zenão. Navios não afundam por causa da água ao redor, eles afundam por causa da água que entra neles. Da mesma forma, não é a inveja dos outros que nos afeta, mas quando permitimos que essas opiniões nos definam. Viktor Frankl, um sobrevivente dos campos de concentração nazista, também nos dá uma perspectiva poderosa. Ele diz: "Nunca devemos esquecer que também podemos encontrar sentido na vida mesmo diante de uma situação sem esperança." Para ele, o mais importante é a nossa habilidade de transformar o que parece ser uma tragédia em uma vitória pessoal. Quando não podemos mudar o que está ao nosso redor, somos desafiados a mudar o que está dentro de nós. Essa é a verdadeira liberdade. Escolher nossa atitude em qualquer circunstância, protegendo nossa paz interior. Então, da próxima vez que você enfrentar um desafio, pergunte a si mesmo: como eu quero definir isso? 8. Aceite as mudanças e o fluxo natural da vida. O que mais nos tira a paz é não saber lidar com o novo e resistir às mudanças.
Marco Aurélio resume isso bem ao dizer: o destino de tudo é mudar, ser transformado, perecer, para que coisas novas possam nascer. Imagine uma xícara de café. Hoje, ela está perfeita, trazendo conforto e aroma. Amanhã, ela pode cair e se quebrar em pedaços. A vida funciona da mesma forma. Você pode ser o melhor funcionário e ainda assim ser demitido. Uma amizade pode se afastar, ou um plano bem traçado pode falhar. Tudo passa por ciclos, e são esses ciclos que fazem a vida ser o que ela é. Olhe ao seu redor, prédios altos, carros nas ruas, cidades cheias de movimento. À primeira vista parecem sólidos e duradouros, mas se olharmos mais de perto, vemos que são feitos de materiais frágeis como vidro, madeira e metal, coisas que também um dia desaparecerão. A vida é como bolhas de sabão na água, bonitas, mas efêmeras. O psicólogo de Harvard, Daniel Gilbert, em sua pesquisa sobre a ilusão da permanência, revelou que nossa mente superestima a estabilidade das coisas. Achamos que tudo vai durar para sempre, o que nos faz resistir às mudanças naturais da vida. Mas a verdade é que nada é permanente. Pense na vida como um galho cheio de frutas maduras. Algumas estão prontas para serem colhidas, enquanto outras caem para abrir espaço para o novo. Tentar segurar o que já deve partir é como agarrar o vento, inútil e desgastante. O apego ao que é temporário só gera sofrimento. Em vez de lutar contra as mudanças, foque no que ninguém pode tirar de você. Sua capacidade de tomar decisões racionais, seu crescimento interno e a força da sua essência. Imagine que você segura um punhado de areia. Quanto mais apertar, mais rápido ela escorre pelos dedos. Essa é a lição. Tudo é temporário. Albert Camus disse: em meio ao inverno, descobri que havia dentro de mim um verão invencível. Mesmo quando tudo ao redor muda, existe algo dentro de nós que é constante. Nossa capacidade de encontrar força e significado, não importa o que aconteça. O economista Joseph Schumpeter introduziu o conceito de destruição criativa. Ele explica que para algo novo nascer, o antigo deve dar lugar. Essa ideia não se aplica apenas à economia, mas também à vida pessoal. O velho precisa partir para o novo surgir. Afinal, o que não nos destrói, nos fortalece. Então não resista às mudanças. Use cada transformação como uma chance de crescer. Aceite o fluxo da vida, mantenha seu centro firme e encontre força na sua essência. Afinal, você é mais forte do que qualquer mudança que o mundo possa trazer. Mudar não é perder, é evoluir. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. 9. Proteja sua paz interior. Mantenha sua felicidade por perto. Quantas vezes você deixou suas preocupações levarem embora sua tranquilidade? Pense em quantas vezes se pegou revivendo erros do passado ou se angustiando com situações que talvez nunca aconteçam. Esses pensamentos drenam sua energia e comprometem sua calma. A mente é como uma contadora de histórias. Muitas vezes exagera, distorce e cria cenários irreais. É como assistir ao mesmo filme esperando que o final mude, mas esses filmes são moldados pelos seus medos, que geralmente não refletem a realidade. Pense na sua mente como um carrinho de supermercado abarrotado. Cada item representa uma preocupação ou arrependimento, contas, decisões equivocadas, expectativas frustradas. Quanto mais itens você adiciona, mais pesado e difícil de conduzir ele se torna. Esse excesso impede você de avançar com leveza e tranquilidade. Para retomar o controle, pare, reflita sobre o que realmente importa e descarte o que não merece ser carregado. O autocontrole começa quando decidimos onde investir nossa energia. Um estudo de Harvard mostrou que passamos quase metade do nosso tempo distraídos, longe do momento presente, e isso nos afasta da verdadeira felicidade. Daniel Kahneman, autor de Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, diz: nada na vida é tão importante quanto parece enquanto você está pensando nisso. Isso mostra como a mente exagera nossos medos e preocupações, tornando-os maiores do que realmente são. Aprender inteligência emocional nos ajuda a controlar esses exageros. O filósofo Montaigne, em suas reflexões, já dizia: quem teme sofrer já está sofrendo pelo que teme. Em muitas situações, o medo que sentimos diante de um problema é mais intenso do que o próprio problema. Quando pensamos que algo vai dar errado,
Começamos a sofrer antes mesmo que aconteça, criando uma dor antecipada que pode ser pior do que a dor real. Para superar isso, precisamos desenvolver a inteligência emocional. Ela nos ajuda a lidar melhor com nossas emoções, evitando que o medo nos domine. Quando aprendemos a entender e regular nossos sentimentos, conseguimos manter o foco no presente e diminuir a ansiedade de sofrer antes do tempo. Imagine um motorista que olha mais para o retrovisor do que para a estrada à frente. Ele perde sinais importantes e corre o risco de se envolver em um acidente, mesmo que o caminho esteja livre. Da mesma forma, quando usamos a inteligência emocional, conseguimos ver a realidade com mais clareza, sem ser dominados pelo medo do futuro. Isso nos permite viver de forma mais presente e consciente, pois estar presente é a chave para reduzir a ansiedade e encontrar a paz. Viver no presente é como cuidar de uma planta. Não basta regá-la uma única vez. É preciso atenção constante e paciência. Cada vez que você se concentra no agora, é como nutrir essa planta, ajudando-a a crescer de maneira saudável. Da próxima vez que sua mente se perder em e se, ou em deveria ter sido, lembre-se dessas palavras. Recupere o controle e reoriente seu foco. A verdadeira paz e felicidade estão aqui, agora. Como disse Nietzsche, sem música, a vida seria um erro. E a música da vida está tocando neste momento. Sinta a melodia antes que ela passe. Comente, no caminho, se chegou até aqui. E obrigado por dividir esses momentos de reflexão e sabedoria comigo.